Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Coloque-se de pé. Bendito seja o nome do Senhor por mais uma noite que nós nos encontramos reunidos como igreja, como corpo do Senhor, para glorificar o nome daquele que vive e reina para sempre, amém? Você está feliz com Jesus nessa noite? Quem aqui está disposto a glorificar o nome do Senhor, a render graças ao nome do Senhor, a bendizê-lo por tudo que Ele é? Eu gostaria que você se preparasse aí, dispondo o seu coração, se despojando, de tudo, essa semana corrida, toda preocupação, todo cansaço. Nós estamos na presença do Rei da Glória, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. Não há melhor lugar do que este, do que diante do Deus vivo, do que estarmos juntos com o povo de Deus, o povo que Deus tem edificado, o povo que Deus tem direcionado, o povo que tem a promessa de Deus, amém? Você tem promessas de Deus, e uma delas é a garantia de que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sós, nós não seguimos por nós mesmos, não contamos com a nossa própria força, mas nós vamos na força e no poder do nosso Deus. Nós confiamos no poder e na autoridade do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, que nos chamou, nos redimiu. Então você tem motivos para derramar o seu coração nesta noite diante do Senhor. Você tem motivos para engrandecer o nome do Deus vivo. Você tem motivos para render glórias ao nome dEle. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, o nosso Deus tem a nossa vida na palma de suas mãos. O nosso Deus, Ele tem a garantia de vida eterna. Ele garantiu a vida eterna. O nosso Deus está conosco, aleluia. Então comece a orar aí onde você está, ore ao Senhor. Gostaria de ouvir a sua voz. Me ajude em oração, clame o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor, clame o nome do Senhor. Peça a Ele, Senhor Jesus, eu estou aqui, Senhor. Talvez o que se encontra aqui são só cacos, mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui diante de Ti, ó Pai, porque não há lugar melhor para estar do que aos Teus pés. Aos Teus pés é o lugar mais elevado que nós podemos estar. Aos Teus pés é um lugar de conforto, de consolo, de alegria. Aos Teus pés, Senhor. Senhor, vem, Pai, restaurar, vem edificar, vem fortalecer, ó Pai. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas más intenções. Ó Deus, com Teu sangue precioso, purifica-nos, Senhor. Purifica os nossos lábios, purifica o nosso coração, purifica as nossas intenções, santifica-nos. O Teu Espírito nos santifica, nos purifica. Vem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, como quem recebe alimento. Dai-nos o pão, Senhor, nesta noite. Vigor para a nossa alma. Se alguém cansado, sobrecarregado, se alguém desanimado, alguém sem força, o Espírito de Deus nesta noite pode renovar a sua vida. O Espírito de Deus nesta noite está renovando a sua vida, fortalecendo você. Receba a graça que vem do Espírito de Deus, a graça que vem da palavra de Deus, o Espírito que flui no meio do seu povo. Ele habita entre nós, Ele habita em nós como rios de água viva, fluindo de dentro do seu povo, o Espírito de Deus. Peça ao Senhor, feche os seus olhos. Peça ao Senhor, clame nesta noite. Nós precisamos de Ti, Senhor. Vem, Senhor, restaurar, renovar a Tua igreja, o Teu povo. Vem nos dar direção, vem nos dar coragem. Vem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, direcionar os nossos passos.
caminhos, Senhor. Senhor, aplana justos caminhos tortuosos. Faz-nos andar por veredas retas. Faz-nos andar por caminhos retos. Em nome de Jesus Cristo, vem, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Nos alegramos no Senhor. Se alegre, porque aquele que morreu ressurgiu ao terceiro dia para te dar vida, 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 vida em abundância. Porque aquele que padeceu estendeu a mão para você e te levantou. Aleluia. Nós nos alegramos na mensagem da cruz. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Na cruz, dela tem graça e luz para minha santidade. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Nesta cruz padeceu quem por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santidade. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, uma parte da glória. Nós amamos a Tua mensagem, Senhor.
essa cruz, nós fomos perdoados por essa cruz, nós fomos restaurados por essa cruz, nós surgimos da morte para a vida por essa cruz, nós temos entrada, nós temos livre acesso por essa cruz. E hoje nós somos aquilo que Ele diz. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, sacerdócio santo, povo escolhido, adquirido, aleluia. Quem sou eu para que o grande receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou em tua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Tua graça me alcançou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. E em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou o que dizes que sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou o que dizes que sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que sou. Sim, eu sou quem dizes que sou. Sim, eu sou quem dizes que sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Não há cadeias, não há prisões, não há nada que possa te prender, não há nada que possa te separar do amor que há em Cristo Jesus. O Senhor Jesus rompe as cadeias, o Senhor Jesus quebra as correntes, o Senhor Jesus nos liberta por completo. Em tua casa, e Ele prepara um lugar para você, há uma família, uma morada para você. Sou filho de Deus,
Glória a Jesus, porque nós fomos enxertados, fomos adotados. Há um lugar para nós, há uma morada eterna para nós. E nós podemos desfrutar da presença do Senhor hoje. Ele rasgou o véu de alto a baixo para que nós tivéssemos acesso. Você pode desfrutar da presença de Deus nesta noite, nesta hora. Clame o nome do Senhor. Diga a Ele: Tu és santo. Tu és santo. Desfrute da presença do Deus vivo. Tu és santo. O Espírito de Deus se move entre nós. Tu és santo. Chame por Ele, chame por Ele. Tu és santo. Nós precisamos de Ti. Oh Senhor, Senhor, nós carecemos de Ti, Senhor Jesus. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar, Jesus. Buscar Tua presença, mover meu coração em direção ao Teu e atender ao Teu convite, me humilhar, me entregar a Ti, meu Senhor, meu amado. És tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver, mas quero Te conhecer, Te tocar. Quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito. Diga isso, quanto mais, quanto mais. Quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Mais da Tua vida em mim. E quanto mais eu Te buscar, Tua glória eu hei de ver. Faz a Tua vontade em mim. Quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim. Quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei. Mais da Tua vida, mais de Ti, Senhor. Quanto mais eu Te buscar, Tua glória eu hei de ver. Faz a Tua vontade em mim. Faça essa oração. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar. Se renda diante do Senhor. Entrega a Ele. Buscar Tua presença, mover meu coração em direção a
Ti, Jesus. Tudo que desejamos está em Ti, Jesus. És a nossa porção, és o nosso alimento, és o nosso descanso. A palavra do Senhor é mais doce do que o mel, é mais doce. Tu és santo, exaltado, e nós te queremos, te desejamos, ó vem, Senhor. Diga quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, agora eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Cante mais uma vez, Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-os por pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Esse é o testemunho que o autor de Hebreus dá acerca do domínio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele domina sobre todas as coisas. Jesus Cristo tem o domínio sobre todas as coisas. Não há nada que escape do domínio de Jesus. E o texto diz que nós precisamos voltar e nos apegar a essa salvação, que Ele está com domínio de todas as coisas. Nós estamos em um tempo que a gente precisa se agarrar em alguma coisa, irmãos. São tempos difíceis, tempos complicados. E quando nós
nós cantamos que quanto mais nós buscamos, mais nós temos do Espírito, nós estamos nos agarrando nesse Espírito Santo que nos santifica, nesse Espírito Santo que nos conduz, nesse Espírito Santo que traz tudo o que precisamos, nesse Espírito Santo que nós confiamos. Eu queria te convidar a erguer suas mãos nesse lugar, nessa noite, em sinal realmente de rendição. Nós não podemos fazer mais nada, não, nós não temos mais nada que possamos fazer a não ser nos agarrar a esse Espírito Santo. Comece a buscar pelo Espírito Santo de Deus nesse lugar, clame a Ele nesse lugar. Ó Senhor, venha nos encher mais uma vez com Teu Espírito Santo. Nós precisamos do Teu Espírito Santo transbordando na nossa vida. Ó Jesus, nós tememos tantas coisas, tantas más notícias, tantas situações, Pai, mas nós nos agarramos no Senhor, nos agarramos, nos apegamos novamente nessa salvação, a única salvação no meio desse mar de confusão. Nós nos agarramos no Teu Santo Espírito Santo. Ó Senhor, nós precisamos do Teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Nós queremos, Senhor, queremos viver na dependência desse Santo Espírito, Jesus. Vem nos envolver nessa noite. Envolva o nosso coração nessa noite, Jesus. Nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor porque precisamos de Ti. Vem nos encher, Pai. Nós clamamos por Ti nessa noite, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos. Você pode cantar esse refrão pela última vez? Quanto mais eu te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, Tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais a Tua vida em mim. Quanto mais eu te buscar, Tua glória eu hei de ver, faz a Tua vontade em mim. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar. Você pode aplaudir Jesus adorando Ele nessa noite? Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Pode se assentar, querido, tome o seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom ver você aqui reunido conosco, mais um domingo aqui. Você que está em casa também, está acompanhando aí, seja abençoado também nessa noite, viu? Eu quero muito que um dia você esteja conosco aqui, em uma das nossas reuniões, aqui na nossa igreja, na Lagoinha Pedreira. Sei que vai ser maravilhoso a gente ter momentos juntos aqui. Irmãos, tudo bem com vocês, né? Graças a Deus. Queria ver aqui, tem alguém nos visitando? Primeira, segunda ou terceira vez aqui? Deixa eu ver, atrás das pilastras aqui. Quem tiver, levanta a mão aqui. Tem os dois irmãos aqui, dois aqui. Seus nomes, por gentileza. Seu nome? Sara? Sara e Gustavo. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Meu querido irmão aqui, qual que é o seu nome? Alexandre, seja muito bem-vindo, viu, Alexandre? Seja bem-vindo de volta, né? Glória a Deus. Meu querido também. Igor.
Igor, seja muito bem-vindo, viu? Vocês vão receber um presentinho da nossa igreja aí, um livro para vocês lerem aí durante a semana, serem edificados no nome do Senhor. Amém? Irmãos, nossos cultos aqui, então, hoje é o nosso segundo culto do domingo, nosso último culto pelo domingo aqui. Então, esse culto começa às 19 horas e nós temos um culto também pela manhã, às 9h30 da manhã. Então, você que tem a disponibilidade de estar presente, esteja presente conosco. Na quarta-feira, nós temos um culto também às 19h30. Então, você que tiver a disponibilidade, puder comparecer conosco, já é nosso convidado. Especialmente, irmãos, quinta-feira, nós temos a nossa reunião de oração aqui, toda quinta-feira, na nossa igreja. E eu contei um pouquinho pela manhã sobre alguns testemunhos que a gente tem recebido já dessas reuniões de oração que a gente tem tido aqui. Às vezes a gente se reúne aqui e não faz a mínima ideia do que o Senhor está fazendo. Mas eu trouxe um testemunho pela manhã, uma irmã, uma senhora, ela é moradora ali do IAPI, ali, e essa semana nós fomos fazer uma visita na casa dela. Ela veio um dia na reunião de oração e ela saiu daqui consciente de que ela precisa de Jesus. Ela saiu daqui consciente que ela precisa de mais de Jesus. As palavras dela é que ela tem mais fome de Jesus. Ela tem fome por conhecer Jesus. Ela quer conhecer Jesus. E a gente estava conversando, ela é muito envolvida na Igreja Católica há muitos anos, e ela contando dessa fome que o Senhor tem despertado no coração dela. Isso tudo começou num dia que ela passou aqui na porta e entrou numa reunião de oração, às 3 horas da tarde, numa quinta-feira. Quem imaginaria que seria dessa maneira? E os irmãos já sabem, tem muitos anos, que nós oramos pelo IAPI. Nós oramos por esse complexo de prédios que está aqui logo na nossa frente, porque não é à toa que nós somos plantados aqui, e nós temos orado por ali. E ela começou a compartilhar vários sonhos que ela tem, vários objetivos que ela tem, e assim, coisas até audaciosas demais ali para o IAPI. Ela sonha muito com o IAPI sendo visitado pelo Senhor. Olha só, alguém que a gente não imaginava apareceu, e aqui através da reunião de oração. E assim, irmãos, várias outras situações. Ontem eu encontrei com uma jovem também, que entrou aqui num dia de uma reunião de oração. Ela estava indo comprar droga aqui atrás, entrou na hora da reunião de oração, participou da reunião de oração. Ontem eu encontrei com ela, parece uma outra pessoa. Eu custei reconhecer, né, Meire? A gente custou reconhecer ela. Ela que chegou perto da gente e falou assim, aqui, eu tive lá um dia e contou para a gente. Graças a Deus, ela está sendo restaurada pelo Senhor, o Senhor está fazendo a obra. Então, irmãos, assim, o Senhor está operando. Então, eu quero muito convidar você a estar presente aqui nessa reunião da quinta-feira, às 3 horas da tarde, para juntos orarmos. Nós sabemos que a oração, ela pode muito em seus efeitos, né? E nós confiamos nesse poder que há na oração através do poder que Jesus Cristo opera em todos nós. Amém? Então, você já é o nosso convidado. E em breve aí, se Deus quiser, nós vamos ter novidades aí sobre oração, viu? Então, nós estamos planejando aí, principalmente os homens. Eu quero contar com vocês, homens, viu? Quero contar muito com vocês, os homens que estão aqui. Quero muito contar com vocês. A gente vai ter uma novidade muito legal aqui na nossa igreja. E espero que a gente possa também avançar na oração ao Senhor Jesus. Irmãos, no próximo domingo é dia de Páscoa, é domingo de Páscoa. Então, tem 2 datas para o cristianismo que são muito importantes, que é o Natal e a Páscoa. São 2 datas centrais para a gente, porque falam muito da história da nossa redenção. Então, fala do nascimento de Jesus, o Natal, e a Páscoa fala da morte de Jesus e sua ressurreição. Então, nós vamos ter aqui no domingo que vem um culto especial de Páscoa. Então, eu quero muito convidar você, traga convidados, viu? Traga talvez seu parente lá, seu vizinho para estar conosco aqui, porque nós teremos uma palavra específica sobre Páscoa. Trataremos sobre a Páscoa do Senhor Jesus, e eu quero muito que você esteja presente. E detalhe, nós vamos ter o culto só pela manhã. Então, se prepare, já se organiza durante essa semana aí. Então, o culto vai ser só na parte da manhã. Parte da noite nós não teremos a reunião aqui. Por que, pastor, não vai ter? Nós não vamos ter reunião, porque nós queremos incentivar que você depois encontre com seus familiares, esteja passando um tempo com eles, tenha um tempo de qualidade lá com sua sogra, com sua mãe,
com seus familiares na sua casa, faça um almoço lá com todo mundo, viu? A gente vai tentar terminar o culto o mais cedo possível que a gente conseguir terminar, a gente vai tentar terminar para liberar os irmãos, ajunta lá com o seu GC, já esquematiza, já imagino que já tem GC aí, já é com tudo esquematizado aí. Então, irmãos, aproveite esse domingo também para honrar ao Senhor através dessa comunhão com os irmãos. Então, combinado? 9h30 da manhã, quero ver todos vocês aqui, juntos aqui na nossa igreja. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, outra coisa. Dia 29/4, eu quero muito que você anote essa data. Anotar essa data. Não perca essa data. 29, dá numa sexta-feira. Sexta-feira. 29. O que vai ter dia 29? Dia 29 nós vamos ter o nosso primeiro encontro de casais do ano, aqui da Lagoinha Pedreira. Vamos voltar às atividades com os casais, graças a Deus. Então anote aí, dia 29, primeiro encontro de casais do ano. Você que é namorado, casado, noivo, você está intimado para comparecer. Nós já temos aí alguns irmãos aí que estão aí a todo vapor com a gente aí, graças a Deus, trabalhando para o Senhor em prol dos casais aqui. E nós queremos realmente servir vocês como casais aqui na igreja. Então, divulga aí para todo mundo da comunidade, todo mundo que você conhecer. Não precisa ser casal crente, não, irmão. Nós vamos aqui falar da palavra do Senhor para os casais. Então, você pode chamar qualquer casal que você conheça. É aberto para todo mundo, viu? Então, eu preciso só que você, principalmente você que é aqui da igreja, dê o seu nome ali, só para a gente controlar um pouquinho, para ter uma ideia de quantos casais nós vamos receber, para receber você da melhor maneira possível. Então, deixa o seu nome ali a partir da quarta-feira, nós vamos ter uma listinha ali para você colocar o seu nome, que vai ser muito bom. Se você não é casado, não está namorando, ora ao Senhor para no próximo encontro, quem sabe, né? Próximo encontro, quem sabe, né? Vamos orando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, dia 30, então nós vamos, olha só, que final de semana nós vamos ter, né? Dia 29, o encontro de casais. No dia 30, no sábado, aí, irmão, eu quero ver os solteiros em peso também. Porque aí, vocês já tiveram a desculpa que na sexta vocês não precisaram vir. No sábado, eu quero os solteiros em peso. Nós vamos ter o Pintando a Pedreira de volta aqui na nossa igreja. Vamos pintar essas casas todas aqui da pedreira, amém? Vamos começar aos pouquinhos, tá? Não vamos pintar todas de uma vez, não. Mas nós vamos começar aos pouquinhos. A nossa ideia é pintar cada casa aqui da pedreira e em cada casa nós vamos pregar uns salmos na porta da casa. Daqui a pouco nós vamos conhecer as casas pelos salmos. Vamos falar lá, ó, fulano lá mora na casa do Salmo 30. O outro mora no Salmo 52. Olha que legal. Então nós vamos identificar toda a pedreira com salmos, as casas com salmos. E quem passar pela rua vai poder parar para ler os salmos. Ó, que legal. Então o entregador vai lá entregar alguma coisa de correio lá, vai estar os salmos na frente dele. Ele vai lá e vai ler o que é aquilo ali, vai entender um pouquinho e ter a oportunidade de ser exposto à palavra de Deus, mesmo de uma forma inusitada, né? Então, nós queremos fazer isso na nossa pedreira. Então, você que quer, de alguma maneira, ajudar a gente nessa ação, procure o pastor André. Então, pode mandar lá no WhatsApp para ele lá. Procura o pastor André, manda uma mensagem para ele lá, fala, pastor, estou à disposição, estou aqui, o que é que precisa? Precisa de tinta? Precisa de correr atrás de alguma coisa? Manda lá, se dispõe para ele, em nome de Jesus. Nós precisamos muito da força de vocês, da ajuda de vocês nesse tempo. Amém? Última coisa, ao final você vai poder honrar o Senhor com o seu dízimo, sua oferta, assim como uma expressão de gratidão e fidelidade ao Senhor, né? É assim que a gente expressa um pouquinho da nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. Olha só, tanta coisa que Deus vai fazer nesse mês, né? Graças a Deus, é Ele quem está fazendo, então nós somos gratos a Ele. Então, ao final, você tem essa oportunidade de entregar seu dízimo e sua oferta. Você que está em casa, através dos meios eletrônicos aí, do Pix, da transferência, você pode fazê-lo também. Amém? Vamos para a palavra. Queria chamar aqui a Sara. Hoje nós seremos
abençoados pelo Senhor através da vida da Sara. Erga suas mãos para a vida dela aqui, para Sara. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Sara. Obrigado porque o Senhor a trouxe aqui, o Senhor a comissionou para esse lugar. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da vida dela. Deus, que mais uma vez nós possamos ser expostos à palavra do Senhor, à verdade das Escrituras, e que Deus, o Senhor, trabalhe nos nossos corações, nos trazendo arrependimento, e que possamos entender e compreender quem Jesus Cristo é, e nos prostrar diante dele, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Todo mundo bem, gente? Dia quente hoje, né? Teve um sol para cada um de nós aqui, mas glória a Deus, estamos de pé. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 21. Boa noite a você que nos assiste de casa. Seja muito bem-vindo à nossa igreja, aos nossos cultos. E como o pastor Gabriel disse, eu reforço, esperamos vê-lo aqui dia desses. Amém? Atos 21, nós vamos ler a partir do verso 17, que diz assim: Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Verso 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhes disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que, voluntariamente, aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária, para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Verso 26. Então, Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, nós damos graças ao Senhor. Pai, obrigada porque o Senhor nos une como igreja, como corpo de Cristo. E o Senhor nos edifica, nos sustenta por meio da Tua palavra. Que mais uma vez, Senhor, nessa noite, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. O Teu Espírito Santo trabalhe, Senhor, na nossa mente, levando-nos, Senhor, ao conhecimento da verdade, nos ensinando a sã doutrina, Senhor, para que vivamos de modo digno, Senhor, da obra e da pessoa de Cristo. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor, Pai, venha transformar a nossa vida por intermédio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nós rogamos a Ti nessa noite. Nós dependemos da ação do Teu Espírito em nós, porque senão, Senhor, nós simplesmente seremos cheios de conhecimento. Se o Senhor não agir, Pai, nada mudará na nossa vida. Precisamos do Senhor, agindo em nós e através de nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos,
nós estamos seguindo já há um bom tempo, né, aqui em Lagoinha Pedreira, o livro de Atos. E nós temos acompanhado a vida e a trajetória, o ministério do apóstolo Paulo, já também por um longo tempo. E durante toda a trajetória apostólica de Paulo, como apóstolo de Cristo, o ministério dele foi marcado por muitas obras gloriosas da parte de Deus, milagres, conversões, transformações, coisas assim espantosas, né? Obras espantosas da parte de Deus, por meio da vida dele. No entanto, a vida de Paulo também foi marcada por tribulações e por perseguições. Por onde Paulo passava, perseguição e tribulação o acompanhavam. Por onde Paulo andava, perseguição e tribulação o aguardava. E foi assim durante toda a sua vida ministerial aqui na terra. Mas isso não era novidade para ele. Ele sabia para qual propósito ele fora chamado, e ele sabia o que esperava. E, inclusive, o próprio Senhor Jesus profetizou a respeito de Paulo, lá em Atos 9,16, no momento da sua conversão. O próprio Jesus, revelando a Ananias, disse a respeito de Paulo: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O próprio Senhor Jesus já tinha dito a respeito de Paulo que ele sofreria muitas tribulações, muitas aflições, por causa do nome de Jesus Cristo. Nós iniciamos na semana passada o capítulo 21. Fomos do verso 1 até o verso 16. E eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, até a gente chegar no nosso texto. No capítulo 21, está narrando a trajetória de retorno de Paulo para Jerusalém. O objetivo de Paulo era aportar em Jerusalém e ali encerrar a sua terceira viagem missionária. Só que nesse trajeto de volta, Paulo foi parando em algumas cidades, e aqui no capítulo 21 especificamente, cita para nós a cidade de Tiro e a cidade de Cesareia. Em Tiro, Paulo aporta ali, encontra com alguns irmãos, permanece com eles durante 7 dias, fazendo o quê? Ensinando a respeito da palavra de Deus, exortando, edificando, fortalecendo aqueles irmãos. E enquanto ele está ali no meio daqueles irmãos, o texto nos informa que estes, movidos pelo Espírito Santo, recomendaram que Paulo não seguisse viagem para Jerusalém. Só que no decorrer do texto, a gente vê que Paulo decide continuar a sua viagem. Paulo segue adiante. E parece contraditório, né? Porque a Bíblia nos informa que aqueles irmãos foram movidos pelo Espírito, pediram a Paulo que não seguisse adiante, e Paulo ainda assim seguiu. Como é que é isso? Paulo desobedeceu? Será que aqueles irmãos não tinham realmente sido movidos pelo Espírito? O fato é, irmãos, que não há contradição aqui, nenhuma. O que aconteceu aqui é que aqueles irmãos receberam a revelação pelo Espírito Santo de Deus, de tudo que aguardava Paulo em Jerusalém, da prisão, das cadeias. E eles, por se importarem, por amor a Paulo e por cuidado com a vida de Paulo, eles pediam que ele não seguisse para Jerusalém. Mas Paulo foi, como a gente vê ao longo do texto. Paulo seguiu adiante. Sabe por que Paulo segue adiante? Porque Paulo ele tinha uma missão muito clara. Ele não estava seguindo porque ele decidiu por conta própria seguir, mas ele tinha recebido uma missão, um ministério do próprio Senhor Jesus, como está descrito em Atos 20, 24. Ele diz que ele recebeu uma missão, um ministério do próprio Senhor Jesus de pregar o Evangelho. E ele estava obstinado a completar a sua carreira, a completar essa missão que ele havia recebido da parte do Senhor Jesus.
Em seguida, nós vemos Paulo aportando em Cesareia, pouco antes de chegar em Jerusalém. E ali, ele se hospeda na casa de Filipe, passa ali um tempo com alguns irmãos e é visitado pelo profeta Ágabo. E ao se encontrar com Paulo, Ágabo traz uma profecia, dizendo a respeito de Paulo, que em Jerusalém ele seria aprisionado, ele seria encarcerado e ele seria entregue às autoridades romanas. Mais uma vez, os irmãos que acompanhavam Paulo naquela viagem e também os irmãos daquele lugar de Cesareia pediram a Paulo que não seguisse adiante. O destino que aguardava Paulo em Jerusalém era um destino trágico. E mais uma vez, por amor e cuidado à vida de Paulo, aqueles irmãos rogavam que ele não fosse para Jerusalém. E aqui, mais uma vez, a gente vê Paulo reforçando a missão que ele tinha, dizendo para aqueles irmãos que não se entristecessem pela sua partida, porque ele estava pronto não somente para ser preso em Jerusalém, mas inclusive para morrer por causa do Evangelho de Cristo. Esse homem não negociava a sua missão, porque ele sabia de quem ele havia recebido a missão. Quem havia dado a missão a ele. Ele tinha essa convicção. Fato é, irmãos, que todos nós, como cristãos, temos uma missão. O Senhor nos confiou uma missão a cada um de nós. Paulo estava disposto a perder a própria vida para que a missão chegasse ao fim, para que ele completasse a sua carreira. E nós? Nós estamos dispostos a quê? Nós estamos dispostos a abrir mão do quê? Para que a nossa missão, que também foi dada por Cristo, possa ser concluída. Do verso 17, já no nosso texto de hoje, nós lemos assim: tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. O objetivo de Paulo sempre foi chegar em Jerusalém. E um pouco antes, no texto, ele diz que, em Atos 20, 16, ele diz que não se demoraria onde ele estava e nem aportaria em Éfeso, porque ele tinha o objetivo de chegar em Jerusalém a tempo de celebrar a festa de Pentecostes. Então, esse era o objetivo de Paulo, de ir para Jerusalém. E, ao que tudo indica, esse objetivo foi concretizado, porque aqui, no verso 17, já nos conta que ele está na igreja, que ele está junto com os irmãos, e irmãos são pessoas que professam a mesma fé cristã, que compartilham da mesma missão de Cristo, ou seja, a igreja. Então, o texto já nos informa aqui que Paulo conseguiu chegar em Jerusalém, e agora ele está no meio dos irmãos, no meio da igreja, no meio da congregação de Jerusalém. E que esses irmãos o receberam com alegria. E por que isso, irmãos? Paulo já havia muito tempo que estava ausente de Jerusalém. Há aproximadamente 5 anos que ele já tinha partido de Jerusalém. Aqueles irmãos há muito tempo não viam aquele irmão em Cristo, aquele apóstolo. E era uma alegria para eles poder recebê-lo de volta. Era uma alegria para eles ter junto deles um dos homens a quem Deus confiou o Evangelho, a quem Cristo confiou o Evangelho. Então, eles não recebiam apenas a Paulo, eles estavam também recebendo o Evangelho na pessoa de Paulo. E eles se alegravam com isso, isso trazia alegria ao coração deles. O que a gente aprende aqui, irmãos? Todas as vezes que estamos diante da palavra, do Evangelho de Cristo, o nosso coração precisa se alegrar. Todas as vezes que nós ouvimos a pregação da palavra de Cristo, o nosso coração precisa se encher de alegria, independente de quem prega. Porque não tem a ver com a pessoa que está pregando, tem a ver com a mensagem pregada. E o nosso coração precisa se encher de alegria ao receber a palavra do Senhor. Assim como aqueles irmãos se encheram de alegria.
E aí, no verso 18, diz assim: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Então, no primeiro momento, Paulo se reuniu com a congregação, com a igreja, foi recebido, foi acolhido, com certeza foi muito abraçado, né? Ali no meio dos irmãos. Já num segundo momento, Paulo se reúne agora com a liderança da igreja. Eles têm agora uma reunião de liderança para tratar de questões mais práticas mesmo em relação à igreja. E aí, ele se reúne com Tiago e com os presbíteros. Tiago, nós já sabemos que era irmão de Jesus, um líder influente em Jerusalém. Ele tinha uma liderança muito forte ali, era um homem cheio do Espírito Santo, um homem sábio, um homem a quem foi confiado o pastoreio e a liderança da igreja de Jerusalém. No entanto, ele não liderava a igreja sozinho, porque aqui é citado que foi Tiago e os presbíteros. E quem eram os presbíteros? Homens que receberam a responsabilidade de pastorearem, de liderarem a igreja juntamente com Tiago, na ausência dos apóstolos. Eles eram responsáveis, juntamente com Tiago, por pastorearem a igreja em Jerusalém. E em 1 Timóteo 5, a gente vê um texto ali, né, falando a respeito dos requisitos de um presbítero, que um presbítero deveria ter. Uma lista de requisitos. Então, a pessoa não podia ser qualquer pessoa. Ela precisava se encaixar dentro de uma lista de critérios, porque era muito sério e muito relevante o pastoreio da igreja. Era levado muito a sério isso. E aí, nós vemos então Tiago e os presbíteros liderando a igreja. E o que é isso, irmãos? Isso é um conselho. É um conselho que se reunia para liderar, para guiar a igreja de acordo com a vontade de Deus. A igreja não era liderada por um único homem, mas por um grupo de homens que tinham recebido de Deus a capacitação e a direção para guiarem a igreja segundo os propósitos da vontade de Deus. E ele se reuniu ali com esses irmãos a fim de prestar um relatório, como ele fazia em todas as suas viagens. Ele com certeza contou tudo o que aconteceu durante as suas viagens, em cada cidade por onde ele passou, onde ele aportava, ele contava tudo o que Deus havia feito por meio dele, por meio de seu ministério e entre as pessoas que estavam ali no meio dos gentios. E ele diz aqui o texto, no verso 19, que ele contou minuciosamente, ele contou de uma forma bem detalhada. Só que a narrativa de Paulo não tinha a ver com a sua pessoa. A narrativa de Paulo tinha a ver com a obra que Deus fizera no meio dos gentios. Deus era o centro da narrativa de Paulo. Deus estava no cerne da narrativa e do relatório de Paulo. Tanto é que em Mateus 5,16, o que Jesus nos ensina? Ele diz assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Ao Pai que está nos céus. Paulo não era o centro da narrativa. E qual que foi o resultado disso? No versículo 20, nós lemos: ouvindo aqueles homens, aquele conselho reunido, ouvindo, deram eles glória a Deus. E lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Então, eles glorificaram a Deus por tudo que Deus havia feito por intermédio da vida de Paulo, mas também glorificaram a Deus
porque os gentios davam mostras de que haviam verdadeiramente se convertido. Eles davam frutos de conversão. Por que isso? Porque Paulo levava consigo uma oferta que foi recolhida dentre as igrejas gentias para auxílio da igreja de Jerusalém, que era uma igreja necessitada. Então, aqueles irmãos enviaram uma oferta por meio de Paulo para socorrer a igreja de Jerusalém. Então, aqueles irmãos, além de glorificarem a Deus por sua obra no ministério de Paulo, glorificavam a Deus pela provisão divina que veio por meio das mãos dos irmãos gentios. Nós vemos isso em Atos 24, 17. Aqui nesse texto não está citado, mas em Atos 24, 17, enquanto Paulo tece a sua defesa diante das autoridades, ele cita a respeito da oferta, né, que ele voltou a Jerusalém depois de muitos anos e que o objetivo dele era visitar os irmãos, trazer as ofertas que haviam sido recolhidas e também fazer oferendas. Aqui ainda no versículo 20, diz assim: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram. Quando nós ouvimos essa expressão, dezenas de milhares, a primeira coisa que passa na nossa mente é que é um número grande, né? Não é 10, 20, 30, 100 pessoas. Dezenas de milhares é um número que a gente não consegue contar tão facilmente. É um número incontável. Então, essa expressão está aqui para nos dizer que haviam muitos judeus que agora haviam se convertido ao Evangelho. Quando Paulo partiu para fazer a sua viagem de Jerusalém, esse número era muito reduzido. Haviam pouquíssimos judeus convertidos. Mas agora, quando Paulo retorna, esse grupo havia crescido, havia expandido, a ponto de se tornar um número incalculável de judeus convertidos ao Evangelho na igreja de Jerusalém. E diz mais aqui no versículo 20, que esses homens que creram e todos são zelosos da lei. Então, esses judeus que vinham do judaísmo, creram na pregação do Evangelho, creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No entanto, eles ainda guardavam as práticas cerimoniais da lei judaica, não com o objetivo de salvação. Eles não criam que aquelas práticas eram responsáveis pela sua salvação. Eles entendiam que o único meio de salvação era a pessoa e a obra de Cristo. Mas eles ainda guardavam aquelas práticas rituais. E esses irmãos aqui, eles são diferentes dos judaizantes. Porque os judaizantes, eles também eram judeus que se converteram ao Evangelho. No entanto, eles não somente acreditavam, mas propagavam que era necessário guardar a lei como meio de salvação. O sacrifício de Jesus Cristo não era o suficiente. Então, a pessoa que se convertia, um gentio que se convertia ao Evangelho, ele tinha primeiro que se circuncidar, se tornar um judeu, para depois se tornar um cristão. Então, a prática se tornava mais importante do que a pessoa de Jesus. E isso é uma heresia, isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E aqui no verso 21, nós vamos encontrar o maior ponto de tensão desse texto. Até aqui, Paulo está relatando a sua viagem, está tendo comunhão com os irmãos, está ali junto com a liderança da igreja, mas agora nós chegamos aqui no ponto de tensão do texto. No verso 21 diz assim: e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. O que o conselho informa a Paulo? Paulo, está havendo um problema no meio dos cristãos judeus aqui em Jerusalém. Porque
eles estão sendo informados que você está ensinando a todos os judeus nas terras gentias, por onde você passa, que eles não precisam mais guardar a lei, que eles não precisam mais circuncidar, que eles não precisam mais guardar os costumes. E isso, irmãos, não era verdade. O problema apresentado aqui tinha um nome, e esse nome era difamação. Paulo estava sendo difamado. O seu ministério estava sendo difamado. E o que é a difamação? É uma informação imprecisa que eu falo a respeito de outra pessoa. É uma verdade distorcida a respeito da outra pessoa. É um comentário distorcido a respeito de uma outra pessoa. E o fim dessa prática é justamente a divisão. O fim da difamação é a divisão. Toda difamação, se ela não é abortada, ela vai desembocar na divisão. Irmãos, tudo aquilo que estava sendo falado a respeito de Paulo não era verdade. Paulo nunca ensinou os judeus a se apostatarem da fé, da lei. Muito pelo contrário. O que Paulo ensinava é que eles tinham que deixarem de lado não a lei de Moisés, mas a interpretação errada que era feita a respeito da lei. Porque havia uma diferença entre a lei de Moisés dada por Deus e a lei dos fariseus, que era acrescida de pesos e fardos que tornavam quase impraticável. Então, o que Paulo orientava aos irmãos era que se apartem da interpretação errada que vocês têm da lei. E esse era o mesmo ensino de Jesus. Jesus, no Sermão do Monte, fazia justamente isso. Né? Alguns termos que ele usava. Foi dito a vocês isso. Eu, porém, vos digo dessa maneira. Ou seja, vocês interpretavam dessa forma. Eu, porém, vos digo. Essa é a maneira correta de interpretar a lei. Então, Paulo nunca ensinou os irmãos a abandonarem a lei mosaica. Uma outra coisa que ele estava sendo aqui, que ele estava sendo acusado, que ele estava ensinando a não praticar a circuncisão. E isso também era uma difamação, era uma mentira, porque nós vemos que quando foi necessário, ele mesmo circuncidou a Timóteo, que tinha um pai grego e que precisava pregar na sinagoga para os judeus. Então, para que Timóteo não fosse um escândalo, um motivo de escândalo entre os judeus, Paulo circuncidou a Timóteo, que era um requisito da lei, para que ele pudesse livremente dar bom testemunho de Cristo no meio dos irmãos judeus, dos cristãos judeus. E ainda acusam Paulo de abandonar os costumes, o que também não era verdade. No final da segunda viagem missionária, nós vemos o próprio Paulo subindo a Jerusalém para prestar uma oferta a Deus por meio do voto de Nazireu. Paulo voluntariamente fez um voto de Nazireu e ele tinha que levar o cabelo cortado, raspado, até Jerusalém no templo, oferecer ali um sacrifício e oferecer também o cabelo raspado como uma oferta a Deus em sinal de devoção. E isso era uma prática, um costume da lei. Então, todas as acusações contra Paulo eram acusações completamente infundadas. E no verso 22, diz assim: que se há de fazer, pois? Certamente saberão da sua chegada. O conselho aqui, então, começa a deliberar a respeito do problema. E eles perguntam entre si e argumentam entre si. Bom, diante desse fato que está acontecendo aqui na igreja de Jerusalém, o que nós devemos fazer? Como nós podemos agir?
que medidas nós devemos tomar. Porque, muito em breve, todo esse povo vai saber da sua chegada, vai saber que você está aqui. E aqui, irmãos, o interessante é que o conselho da igreja não estava preocupado, em primeira instância, com a reputação de Paulo. Embora as medidas tomadas também alcançassem a reputação de Paulo. Mas a igreja aqui estava preocupada em tomar todas as medidas necessárias para garantir a comunhão da igreja. O ponto aqui era garantir que não houvesse divisão na igreja. E então, no verso 23, nós lemos: faze, portanto, o que vamos te dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Então, esses homens disseram para Paulo: olha, você vai fazer da maneira como nós vamos te orientar. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo diante de um conselho, diante de homens que receberam direção de Deus para orientarem, para guiarem a igreja. Paulo poderia simplesmente ter decidido por conta própria. Ele era um grande homem de Deus de sua época, mas nós não vemos Paulo agindo assim. Paulo ouve, e não somente ouve, como acata o conselho da liderança da igreja. E o que é que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos aqui um princípio bíblico. Na multidão de conselhos há o quê? Sabedoria. Isso é um princípio bíblico que nós sabemos, mas muitas vezes não praticamos. Que nós conhecemos, sabemos da eficácia disso, mas insistimos em não praticar. Irmãos, toda e qualquer decisão que impacta a sua vida de alguma maneira, você precisa buscar conselho a respeito dela. Significa que qualquer coisinha você vai procurar a liderança? Não. Mas problemas, situações que têm um impacto sobre a sua vida, precisa ser respaldada por conselhos bíblicos. Mas sabe por que muitas vezes nós não buscamos o conselho? Porque nós queremos agir do nosso jeito. Porque nós queremos mover na direção que o nosso coração determina. E muitas vezes o conselho bíblico vai contradizer a nossa vontade. Nós vemos aqui um grande homem de Deus se submetendo ao conselho da liderança da igreja. Por que nós achamos que então devemos fazer diferente? Nós precisamos nos submeter a conselhos. O membro da igreja precisa aprender o caminho do gabinete do pastor. E aqui é bem pertinho, né? É só subir a escada, tá facinho. E o pastor está disponível. Tá fácil. Mas nós somos muito autossuficientes, irmãos. Nós queremos resolver do nosso jeito, na nossa hora, conforme manda o nosso figurino. E muitas vezes o não que a gente recebe por meio de um conselho, que deixa a gente completamente irritado, é Deus tendo misericórdia de nós e nos preservando de problemas muito maiores futuramente. Então, sejamos humildes. Vamos tomar o exemplo do apóstolo Paulo nesse sentido, sejamos humildes e vamos buscar conselhos para a nossa vida. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Então, esses homens que estavam ali no meio da igreja, eles haviam feito um voto de Nazireu. Muito provavelmente o voto de Nazireu, pela narrativa que se segue. A gente vê de uma forma mais clara a respeito do voto de Nazireu em Levítico 6,18.
Se vocês quiserem ler depois, para ter mais informações a respeito, eu recomendo. E o voto de Nazireu, o que era? Deixava-se o cabelo crescer, em sinal de devoção total a Deus. Depois se raspava esse cabelo, os homens, se raspavam o cabelo. Esse cabelo era levado até o templo, junto com uma oferta de sacrifício, que era queimada juntamente com o cabelo em dedicação ao Senhor. E quando tudo isso acontecia, o adorador estava livre de seu voto. Ele tinha encerrado o seu voto. Então, esses homens estavam ali, haviam feito esse voto, e a orientação vem no versículo 24. Diz assim: toma-os, purifica-te com eles, e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas tu mesmo guardando a lei. Toma-os. Qual foi a direção, Paulo? Se faça responsável por esses homens. Seja, diante do sacerdote, o responsável por esses homens. Vá você mesmo e leve com você esses homens até o templo e se torne responsável por eles. Purifica-te com eles. Era necessário, como um protocolo mesmo do ritual cerimonial, que fosse feita a purificação, para que o adorador estivesse habilitado a oferecer o sacrifício a Deus. No caso de Paulo, Paulo já estava há muitos anos distante de Jerusalém, e ele estava andando no meio dos gentios. Então, ele era considerado cerimonialmente impuro. Então, ele precisava se purificar também junto com aqueles irmãos para poder fazer a oferenda. E faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E aí, irmãos, Paulo não somente tinha que ser o responsável por aqueles homens, tinha que se purificar juntamente com aqueles homens, mas ele também tinha que pagar as despesas dele e daqueles homens. E um corte de cabelo naquela época não devia ser lá muito barato, né? Não tem os recursos de hoje. Então, Paulo não somente precisava obedecer à direção, como ele também precisava sofrer o dano, porque ele tinha que assumir as despesas de todo aquele ritual. Mas, irmãos, para quem estava disposto a morrer por amor ao Evangelho, pela causa de Cristo, sofrer o dano naquela situação era o menor dos problemas. E nós? Estamos dispostos a sofrer os danos para que a comunhão seja mantida? Para que a comunhão da igreja seja preservada? Quando nós somos afrontados ou difamados, qual é a nossa atitude? Vou tirar satisfação. Ai dele ou dela que falou isso de mim, isso não vai ficar barato. Quem é fulano para falar isso de mim? Ou se não, vai para a rede social e começa a lançar indiretas. Não paga meus boletos, não paga as minhas contas, para que está se metendo na minha vida? E coisas do tipo, e recados do tipo. Não é verdade? E o problema, irmãos, esse é um costume do mundo, mas o problema é que isso está dentro da igreja também. Então, a gente tem que olhar primeiro para o nosso umbigo, para depois olhar para fora. Nós não queremos sofrer o dano. Se nós somos feridos, ou magoados, ou afrontados, ou se alguém faz alguma coisa contra nós, em vez de voluntariamente oferecer o perdão, nós subimos o nosso pedestal de orgulho, falando, ele que venha se humilhar e resolver comigo. A briga na igreja, irmão, tinha que ser, sabe por quê? Quem perdoa primeiro, quem serve mais, quem é mais pronto a servir o outro. Mas aí a gente fica brigando e se dividindo por essas coisas.
Então, se nós temos um coração endurecido em perdoar, nós estamos dividindo a igreja. Se nós temos a língua pronta a difamar, nós estamos dividindo a igreja. E isso é muito sério, isso é abominação diante do Senhor. Porque a obra de Cristo foi justamente para unir a igreja, para que a igreja tivesse comunhão, unidade. Então, se o nosso coração está endurecido nesse sentido, nós precisamos, de fato, rever as nossas vidas, os nossos princípios e os nossos conceitos. Porque estamos indo na contramão daquilo que Cristo fez. Então, Paulo aqui no verso 24, arcou com o ônus, pagou o preço, no sentido de pagar as despesas, tá, irmãos? E nessa época, a pessoa que assumia a dívida de outro, ele era visto como uma pessoa piedosa. Então, o conselho da igreja deu essa direção, para que Paulo, tendo essa atitude pública no templo, mostrasse uma prova adicional à igreja em Jerusalém, de que todas as acusações feitas contra ele eram acusações infundadas, que não tinha sentido. Nós estamos dispostos a agir como Paulo? Nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos? Nós estamos dispostos a fazer o possível para que Cristo ganhe sempre? Para que a igreja seja mantida em comunhão sempre? No verso 25, nós lemos: quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Nesse versículo, Lucas está citando Atos 15. Nesse texto de Atos 15, trata a respeito do concílio de Jerusalém, das decisões desse concílio. Naquela época, foi levantada uma demanda, um problema. Esse problema foi levado até a liderança da igreja. E esse problema também estava causando divisão na igreja. Os judaizantes estavam andando no meio do povo, pregando que era necessário circuncidar-se para ser salvo, usando a circuncisão como meio de salvação. E isso estava causando divisão no meio da igreja. Então, a liderança da igreja se reúne em Jerusalém, tomam decisões a esse respeito. Essas decisões são colocadas numa carta, num documento, e essa carta é lida em todas as igrejas, entre os gentios. E nas decisões dessa carta, dizia o seguinte: que os judeus, eles tinham uma responsabilidade para com os gentios, e os gentios também tinham uma responsabilidade para com os judeus, para que a igreja tivesse comunhão, para que ambos pudessem conviver mutuamente uns com os outros. E no caso dos gentios, as decisões, é o que está aqui no versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Os gentios, eles vinham de costumes e práticas pagãs. Eles adoravam vários deuses. E muitos dos costumes dos gentios estavam ligados à idolatria. E isso para o judeu era uma abominação, e também para Deus era uma abominação. Então, foi colocado algumas regras para que os gentios pudessem conviver com os judeus sem serem para eles motivo de escândalo. Que são, nós não vamos entrar detalhadamente, porque daria uma outra pregação, né? É muito assunto aqui dentro desse versículo. Mas, enfim, eu gostaria de frisar aqui a última
frase aqui do versículo, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Irmãos, relações sexuais ilícitas, nesse caso aqui, não é o que a gente imagina hoje. Também, mas não é exatamente o que a gente imagina hoje. Naquela época, as relações sexuais, elas estavam ligadas ao culto pagão. Então, as pessoas que adoravam a deuses falsos, gentios, que ainda não haviam se convertido, eles adoravam a deuses pagãos por meio de práticas sexuais nos templos, com as prostitutas rituais. Isso era uma forma de adoração. Orgias sexuais. Então, isso aqui é frisado nesse sentido. Não que hoje relações sexuais ilícitas seja aceitável, porque não é. É errado do mesmo jeito. Mas nesse sentido aqui, dizia respeito a uma prática ritual de culto pagão. Certo? No verso 26, diz assim: então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, aqui no versículo 26, nós vemos Paulo acatando todas as ordens, fazendo conforme a direção que ele recebeu do conselho, se apresentando no templo, diante do sacerdote, acertando ali os dias de purificação, que eram 7 dias, e em favor dele e em favor daqueles homens também. Nós vemos Paulo abrindo mão dos seus direitos de defesa, abrindo mão do seu recurso financeiro, abrindo mão de tudo, porque era mais importante para ele que a comunhão da igreja fosse mantida do que a sua reputação fosse salva. Nós precisamos aprender com Paulo, irmãos. Nós precisamos aprender com nosso irmão. Um dos maiores desafios da igreja, desde o início dos tempos, sempre foi lidar com as questões culturais. Né? Desde o primeiro século da igreja, sempre houve questões culturais que causavam problemas, conflitos dentro da igreja. E hoje não é diferente. Hoje a igreja ainda lida muitas vezes com questões culturais e tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de lidar com essas questões. Irmãos, é fato que naquilo que toca a fé cristã, os princípios da fé cristã, nós não podemos negociar. Aquilo que toca a salvação, pessoa de Cristo, obra de Cristo, revelação de quem Deus é, da Trindade, os pilares da fé cristã são inegociáveis. A gente não toca, a gente não negocia isso. Mas questões de cunho cultural, que não abalam a fé cristã, que não abalam esses pilares, a igreja precisa aprender a conversar, precisa aprender a lidar. Vamos tomar, por exemplo, um culto dos nossos irmãos africanos. Vocês já conseguiram assistir um culto dos nossos irmãos africanos? É um culto completamente diferente do nosso. A liturgia é completamente diferente. Aqueles irmãos cantam o tempo todo e dançam o tempo todo, e são danças bem extravagantes, né? E eles dançam o tempo todo, e eles vão dizimar dançando, e o culto dura horas e horas e horas, não é igual a gente aqui, que tem 1 hora de relógio, não. O culto se estende. Talvez, se nós estivéssemos participando de um culto lá, a gente ia ficar de cabelo em pé. Mas, irmãos, é uma questão cultural. Se o culto daqueles irmãos não está ferindo os pilares da fé cristã, por que nós não podemos dialogar com isso? O problema é que nós estamos preocupados demais, sabe? Em provar que o outro está errado. Não é nem dizer que a gente está certo, mas é provar que o outro está errado. E a gente quer enfiar a goela abaixo do outro,
aquilo que a gente julga que é certo. Quando a gente faz isso, sabe o que a gente está fazendo? Muitas vezes, engolindo o camelo e coando o mosquito. Porque a gente está se importando com coisas pequenas demais e está, na verdade, guardando na nossa vida particular pecados assombrosos que a gente não resolve, oferecendo a Deus um culto hipócrita. Nós, às vezes, estamos criando caso com uma parede que foi pintada com uma cor que a gente não gosta. Nós, às vezes, criamos muito caso porque a pessoa tem uma confissão diferente da nossa. Aliás, uma confissão, não, desculpe. Tem uma interpretação de algumas coisas diferente da nossa. Mas se não fere os pilares, nós precisamos aprender a conversar e ensinar a verdade em amor, e não na base da força. Irmãos, nós todos somos responsáveis pela comunhão da igreja. Todos nós recebemos essa missão de Cristo, manter a comunhão da igreja a qualquer custo. Porque foi para isso que Cristo veio nessa terra, para unir judeus e gentios num só povo que é a igreja. Então, se nós estamos envolvidos em meio à difamação, tecendo comentários imprecisos, munidos de autossuficiência para agir de acordo com a nossa própria vontade, cheio de orgulhos e intolerantes, nós estamos sendo agente de divisão na igreja. E isso é abominação ao Senhor. Precisamos nos arrepender. Nós vemos um texto que é muito citado em casamentos, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Mas o que Deus uniu? O que Deus uniu foi a sua noiva. Foi cristãos e gentios, formando a igreja, que é a noiva de Cristo. Não sejamos nós os responsáveis por separá-la. Sondemos os nossos corações, nos arrependamos e vamos ser um agente que garanta a comunhão da igreja a qualquer custo, a qualquer preço. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos arrepender, Senhor, neste momento. Nós te agradecemos pela Tua palavra que nos confronta. Pela Tua palavra, Senhor, que nos desnuda. Pela Tua palavra, Senhor, que nos revela quem nós somos de fato. Pedimos ao Senhor perdão, Pai, por todas as nossas práticas que visam, Senhor, o nosso benefício próprio, que visam, Senhor, o nosso bem-estar nesta vida, enquanto, na verdade, deveríamos estar preocupados com aquilo, Pai, que move o Teu coração, que é a Tua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e, em nome de Jesus, nos convence a cada dia do nosso pecado. Nos mostra a cada dia, Senhor, as nossas falhas no nosso caráter. Nos ajude, Senhor, a ser parecidos com Jesus, a seguir o exemplo, Senhor, do nosso irmão apóstolo Paulo e a garantir, Senhor, a qualquer custo, que a igreja do Senhor seja mantida unida em comunhão. Senhor, nos ensina a ver como o Senhor vê. Nos ensina a amar o que o Senhor ama. Nos ensina a fazer aquilo que agrada o Teu coração. Nós somos completamente incapazes de mover nesse sentido por nós mesmos, Pai. Porque por natureza somos egoístas e maus.
Mas pedimos ao Senhor, Jesus, tem misericórdia. Nos ajude a te buscar, porque quando buscamos o Senhor, Pai, e o Senhor se revela, tudo em nós muda. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando em nossa mente, em nosso coração no decorrer de toda essa semana. Que a nossa vida seja alinhada à Tua vontade. E que nós possamos ser verdadeiramente, Senhor, exemplo para todos aqueles que olharem para nós. Que assim como Jesus disse, que eles possam ver as nossas boas obras e glorificar ao nosso Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe, vá em paz e que durante toda essa semana você esteja empenhado em buscar a vontade de Deus para a sua vida em relação à igreja, em relação aos seus irmãos, em relação a quem você é. Amém? Continue adorando ao Senhor por meio de seus dízimos e suas ofertas. Vá em paz, que o Senhor te acompanhe.